Graças a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seu amigo Charles Rodrigues. E hoje, gente, nós vamos aqui tratar muito importante, um debate, uma reunião com os primeiros apóstolos, os apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na igreja em Jerusalém. Eles estavam tratando uma controvérsia sobre a circuncisão, não é? E os crentes, eles confrontaram o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, também Silas e Barnabé. Os apóstolos estavam, a partir do apóstolo Pedro, que ele tinha uma ideia de concentrar o evangelismo em Jerusalém e não ir para os gentios, para outros povos. E Deus então levanta o apóstolo Paulo, não é? O querido e corajoso apóstolo Paulo. E eu peço que Deus venha falar ao nosso coração no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, meus amados, nós estamos aqui meditando na poderosa palavra de Deus e que esta reunião apostólica, sabe, foi algo que o Espírito Santo preparou, porque se isso não tivesse acontecido, devido às tantas e tantas culturas que nós temos no mundo, nós que não somos da linhagem natural de Israel, não somos judeus, não é? Os gentios, os brasileiros, os chineses, os americanos e outros povos que não são judeus iriam realmente ser afetados de uma forma tremenda, não é? E a porta para o reino de Deus ficaria fechada para tantas e tantas pessoas. A rejeição dos judeus a Jesus nos trouxe grande vitória, porque o Evangelho, Jesus disse lá em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, vejam as regras, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Esses milagres hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vocês expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, então uma ordem da grande comissão, evangelizar o mundo inteiro, ordem de Jesus para os discípulos. Em Mateus 10,7 ele disse, à medida que vocês pregarem, preguem que está próximo o reino dos céus. Fale sobre o reino dos céus. Cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite mortos, purifique leprosos e ressuscite mortos. Dai de graça o que vocês receberam de graça. Então, aí está a autoridade dos discípulos de Jesus e a ordem, também um padrão do trabalho. Curar enfermos, expulsar demônios, purificar leprosos e até ressuscitar mortos, e não cobrar por isso. O dízimo, a oferta é algo voluntário, O dízimo é uma devolução, e todo aquele que entende a necessidade do avanço da obra de Deus, esse então será um dizimista fiel, um ofertante também fiel e com amor essas coisas. Agora, no capítulo 15 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, você vai observar que a igreja se reuniu para tratar de um assunto. Os apóstolos se reuniram, mas eles foram confrontados de uma forma agressiva pelos crentes fariseus da época. O que eram os crentes fariseus? Eram os crentes que não estavam entendendo a sã doutrina de Jesus Cristo. Eles queriam implantar a lei mosaica.
Eles queriam cumprir com a lei e ao mesmo tempo viver na graça. Quando você vive debaixo da graça, você está cumprindo com toda a lei. Mas quando você vive na lei, você exclui a graça de Deus. Não há como viver na lei e estar debaixo da graça ao mesmo tempo. Porque então, se você vive na lei e consegue realmente obedecer toda a lei, que isso é impossível. É impossível. E além da lei dos 10 mandamentos, a lei mosaica, os fariseus ainda colocaram 611 doutrinas acima dos 10 mandamentos. E aí muitos crentes na Judéia, sabe, em Jerusalém, eles ainda estavam vivendo como se estivessem debaixo do judaísmo, da lei mosaica. Eles não entendiam a graça. Até mesmo o apóstolo Pedro estava vivendo dessa maneira, sabe? Não estava vivendo a nova aliança como deveria viver e pregar a nova aliança como deveria pregar. Na verdade, esses homens cresceram sendo ensinados a lei mosaica. O próprio apóstolo Paulo estava se preparando, era o melhor aluno de Gamaliel para ser o futuro sumo sacerdote. Então era muito difícil entender essas novas regras trazidas por Jesus e abolindo a antiga, não é? E dizendo que se você ama a Deus e ama o próximo, você já está cumprindo toda a lei e obedecendo tudo que os profetas profetizaram. Era muito difícil entender e até hoje muitos de nós queremos viver, sabe, na autojustificação, no legalismo. É por isso que não entendemos quando alguém peca e se arrepende, pede perdão e Deus restaura. Alguns são ensinados que se pecar 2 vezes, 3 vezes, já perde a salvação, já perde o direito de louvar a Deus, de pregar, já perde o direito de entrar no céu, enfim. Nós vemos tantas regras de homens que, para você ser aceito por uma igreja aqui na terra, você precisa, sabe, estar de acordo com um padrão que eles exigem, não é? Olha, deixa eu colocar o seu nome aqui no hall de membros, você vai ser um dizimista, a igreja organizada trabalha assim. E se você não for dizimista, você não pode ser membro. Se você não é batizado nas águas, você não pode cear. Há ensinamentos que dizem, se você não é batizado nas águas, você não pode receber o Espírito Santo. Você não está salvo. Mas o que é que a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra? E os apóstolos estavam reunidos aqui exatamente para isso, gente. Eles estavam reunidos para debater esses assuntos, que é muito importante e é atual. É importante e é atual esse assunto sobre a salvação, não por meio de obras, mas pela graça de Deus. Agora, a graça não te dá uma liberação ou licença ou autorização para pecar. Sem licença, sem autorização. Nós já pecamos sem Deus permitir mesmo. Então não confunda a graça de Deus ou a pregação com uma autorização para você viver no pecado. Isso é um engano. Você não está autorizado a viver no pecado. Ninguém está autorizado a viver no pecado. Mas o que é que a graça nos traz? Nos traz a salvação como um presente. É um presente de Deus. Deus amou ao mundo, como diz em João 3,16, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele acredite, creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Em Efésios 2,8, não por obras, para que ninguém fique orgulhoso e diga, eu fui salvo porque eu não bebo, não fumo, não mato, não fiz nada de errado, sou crente dessa igreja ou daquela, eu me visto dessa maneira, sabe, eu sou uma pessoa boa, sou caridosa, basta fazer caridade, bebo minha cervejinha, alguns dizem,
bebo minha cervejinha, faço bem, não faço mal a ninguém, eu não mereço o inferno. Se eu não for para o céu, também eu não mereço o inferno, e trata como se Deus fosse injusto, né? Essa colocação. Então, o que é que a graça faz? A graça declara que todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas sem merecermos, nós temos esse presente dado por Deus através da morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. E para receber esta salvação gratuita, eu tenho que preencher alguns requisitos, mesmo que eu não seja membro da maior igreja do mundo, mesmo que eu seja rejeitado, excomungado, sabe? Mesmo que eu seja rejeitado pelos homens por não professar uma religião, se eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor, único e suficiente Salvador, então, pela graça de Deus, eu não serei, eu já sou, eu já estou salvo pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o último sacrifício, o último sangue derramado em sacrifício diante de Deus, eu serei salvo. Então, ir ao monte, sabe? Orar é muito importante, jejuar é muito importante, porque isso vai calibrar o seu corpo, isso vai manter você na comunhão com Deus. Mas quem salvou você não foi a oração no monte, não foi o envelope do dízimo, da oferta, não foi porque você pegou um garrafão com água, subiu um monte, ou se você pega uma cruz pesada, faz um sacrifício de subir o monte, então eu vou receber a vitória por isso. Não, a vitória já está disponível. Tudo que você precisa neste mundo e no porvir, Deus já te deu. Em Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou. Se você crer certo, então você vai viver certo e vai receber aquilo que Deus já te deu. Mas se você acha que você precisa lutar por aquilo que já é seu, Deus já te deu de graça, então você vai viver, sabe, um impasse muito grande, porque se você não faz o jejum hoje, então você se acha fraco. Se você tem um mau pensamento sem querer, você acha que já está no inferno, é isso? Ou se você caiu, pecou, está aí afastado, já teve outras oportunidades, mas você vacilou de alguma maneira. Agora, alguns irmãos olham para você de uma maneira diferente. Mas Deus continua te olhando como sempre Ele olhou. Ele não vê o que você fez agora. Ele vê o sangue de Jesus derramado. Agora, se você vive no pecado, o grande problema é se você morre agora, no pecado. Morreu no pecado, então, quando Deus olha para você, não vê mais o sangue de Jesus derramado. Você morreu na prática do pecado. Se a igreja é arrebatada agora e você está aí afastado dos caminhos do Senhor, então, o que acontece? Por causa do seu afastamento de Deus, você se afastou escolhendo a vida da prática pecaminosa, você vai ficar. Você vai ficar, não vai subir, porque você não permaneceu, como diz em João 15, ligado, conectado à videira verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí a oração nos mantém em comunicação com a pessoa que nós amamos. Quando você ama alguém, você não está sempre em comunicação com essa pessoa, você precisa dela, você faz pedidos a ela. A oração é o seu relacionamento diário com a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo que está com você desde o primeiro dia em que você aceitou a Jesus como Senhor
e Salvador da sua alma. Aí você deve sim ser batizado nas águas, você deve congregar, não deve ser um crente desigrejado, que agora é uma desculpa para muitos que não querem ir às congregações. As praias estão cheias, os shoppings, sabe? As ruas, os calçadões, as cidades, mas as pessoas que usam a pandemia como uma desculpa para não congregar, não é? Então, Deus sabe no coração de todos quem é sincero e quem não é. E você não precisa ficar com medo, porque você só vai partir desse mundo no dia que Deus permitiu, ou no dia que Deus escreveu. Ou você não crê na Santa Escritura, quando diz há tempo para nascer e tempo para morrer, como diz em Eclesiastes capítulo 3. E os crentes estão com medo de ir para o céu, estão com medo de morrer. Pregadores, pastores, é a era em que estamos vivendo. Mas Paulo disse, o meu viver é Cristo e morrer para mim é lucro. E eu concordo com as palavras dele, porque Jesus venceu o pecado e a morte não pode nos tocar. Eu nunca vou partir desse mundo antes, sabe, do plano, do dia em que Deus planejou para a minha vida. Não tem diabo, demônio, inferno, vontade humana, sabe? Não tem violência desse mundo, nada pode nos arrebatar daqui, a não ser no dia em que Deus permitir, no dia que Ele escreveu, sabe? A minha história, a sua história foi escrita pelo dedo de Deus. Antes de você chegar no ventre materno, Deus já tinha escrito a sua história. Agora, qual foi a controvérsia aqui? O problema aqui na igreja primitiva, no capítulo 15. Vamos ler para que você entenda. Certos homens, Atos, capítulo 15, certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se vocês não circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então, Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles. E os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa desta questão. Veja que coisa, hein? Que confusão. Havia alguns irmãos irmãos fariseus, que estavam constrangindo os estrangeiros. Veja, você é um brasileiro, aceita Jesus como Senhor e Salvador, aí você vai para uma igreja. Aí ali tem alguns irmãos que são judeus, que outrora seguiam a lei mosaica. E você é um homem de 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Aí ele diz para você assim, os pregadores: olha, aqui nós obedecemos a lei, viu? Para você estar salvo em Jesus Cristo, vocês têm que fazer como se fosse aquela operação de fimose. Pega-se o prepúcio masculino e corta a pele, não é? Era a circuncisão. Agora imagina, para um judeu, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, quando nascia, eles já eram circuncidados, sabe? Até os 2 anos de nascimento. Agora, implantar isso na igreja na Grécia, na Itália, em Roma, na Turquia, não é? Na Turquia, na África, sabe? Você chegar para homens crescidos e dizer: para você aceitar Jesus e ser um crente autêntico, um cristão autêntico, vocês devem circuncidar. Como assim? Ah, não quer não? Vocês não são membros da igreja, não vai cear, não vão ser cadastrados no hall de membro e vocês não estão salvos. Olha que confusão, gente. Graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, sabe? Que confrontou esses homens. E sabe o que eles disseram?
Nós vamos então a Jerusalém, nós vamos a Jerusalém. Vamos levar isso aos líderes da igreja, a Pedro e a Tiago, que Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, era o adjunto do apóstolo Pedro, que era o líder da igreja em Jerusalém. Ali era a sede, era a central, a igreja mãe. E aí eles foram até Jerusalém, só que eles não sabiam, e Pedro estava, eu acredito que Pedro deveria ter tratado desse assunto logo quando ele chegou da casa de Cornélio, lá em Atos 10. Pedro enfrentou esses irmãos, mas recuou um pouco. Eles foram tão agressivos contra Pedro, que Pedro deixou a questão de lado. Tudo aquilo que nós deixamos para depois, deixamos de lado, um dia vamos ter que confrontar aquilo ali. Isso é uma realidade. Quantas coisas eu deixei para depois, e aí esse depois chegou, a conta chega, e você de um jeito ou de outro vai ter que resolver, não é? Por mais que você venha adiar algumas coisas na sua vida, mas vai chegar o tempo que você vai ter que resolver aquilo ali. E Pedro, como líder, chegou o tempo, a reunião lá com os apóstolos, e você sabe que tem ministérios que colocam tantas regras que é difícil de você, aceitar. É como se colocasse, uma barreira entre você e aquele que morreu por você. Como se eles fossem donos da salvação e donos de Jesus, do Espírito Santo. Você não é membro daqui, não vai ceiar. Não tem ceia para você. Você não é batizado nas águas, você não vai participar da Santa Ceia. Eu falo isso com todo respeito, não é? Porque nós devemos respeitar, mas isso não quer dizer aceitar. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Pedro estava no terraço de uma casa lá em Atos 10, na casa de Simão, que trabalhava com couro. Deus fez descer uma mesa com lençóis, e ali estava animais que os judeus não comiam, que eram considerados imundos, impuros. E a voz disse: Pedro, desça, mate os animais e coma. Eu não vou comer nada impuro. Não considere comum e impuro a quem Deus santifica. E logo havia um homem, que era responsável por 100 soldados romanos, chamado Cornélio. Ele jejuava, orava, dava esmola, dos de dentro e de fora. Era um homem religioso, obediente à lei mosaica, mas ele não estava salvo. E um anjo apareceu para ele e disse: Cornélio, Deus ouviu tuas orações e sabe que você faz o bem, dá esmola às pessoas. Mas Cornélio, envia alguém na casa de um homem chamado Simão, que trabalha com couro. O endereço é esse. Lá tem outro homem chamado Simão Pedro. Eu não posso pregar para você, anjo não prega, mas ele, Pedro, vai dizer para você tudo o que você deve fazer para você ser salvo, aleluia. Ele não estava salvo ainda, gente. Então isso foi no capítulo 10. Veja, no capítulo 15, Pedro agora vai ter que contar para esses irmãos a experiência que ele teve na casa de Cornélio. Cornélio não era judeu, não era circuncidado, Cornélio não era batizado nas águas, mas quando Pedro começou a pregar, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e sobre todos os ouvintes que estavam na casa dele, todos que aceitaram a Jesus. O Espírito Santo, antes deles serem batizados nas águas, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar línguas com evidência de línguas, e Pedro ficou boquiaberto. E agora Deus deu a outros povos o mesmo dom e o mesmo Espírito que ele nos deu.
Mas espera aí, eles não são circuncidados? Não são batizados nas águas? Eles não são judeus? Pois é, lá em Atos 1:8, Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, pois vocês só podem pregar quando vocês receberem o Espírito Santo, e vocês receberão o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Aí vocês serão minhas testemunhas. Aí Jesus falou na Judéia, na Galileia, em Cafarnaum, aqui onde vocês moram, e até aos confins da terra. Mas eles não se aperceberam. Ficaram pregando só em Jerusalém, só em Israel e nos arredores de Israel, mas não foram para outros países. Aí Deus levantou um jovem chamado Saulo, o apóstolo Paulo, que começou a confusão aqui, dizendo, não, peraí, o que é que vocês estão pregando aí? Olha, gente, peraí, deixa eu parar a pregação aqui. Quem autorizou vocês a ensinarem essas coisas? Quem disse que para ser salvo, eles que não são judeus têm que ser circuncidados? Não, vocês não precisam ser circuncidados. Quem é você para dizer isso? Começou uma confusão, eu não sei que tipo de palavras eles usaram, mas a confusão foi tão grande, gente. E graças a Deus, sabe que primeiro para vir a paz, muitas das vezes temos que enfrentar uma batalha, uma guerra. Você está aí, Deus, porque esse problema no meu casamento, que esse problema com o meu filho, na minha casa, na minha vizinhança, no meu trabalho. Às vezes é preciso travar uma batalha para que haja respeito. Às vezes é preciso um confronto para que fique ali os pingos nos is, não é? Deus permite algumas situações para nos fortalecer, porque o cristão autêntico, sabe, nunca será derrotado. Você pode até ter vacilado algumas vezes da sua vida, mas permaneça com Jesus. Você nunca será derrotado. Acredite nisso, eu sei o que eu estou falando. Nunca será derrotado. E você não precisa do apoio desse daquele, você não precisa preocupar com a opinião desse ou daquele, apenas permaneça na videira verdadeira. Então, chegou lá aos apóstolos essa confusão toda, não é? Agora repare, vamos aqui, no versículo 6, Atos 15, versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. E havendo grande discussão, olha só, houve uma grande gente. Quando a Bíblia diz que houve uma grande discussão, é que a coisa foi feia, viu? Foi brincadeira não. Foi barraco, gente. Foi brincadeira não. A coisa foi tremenda aqui, ó. Mas foi para o nosso bem. Sabe? Se aqueles que querem o bem ficam em silêncio, o mal toma conta, não é? Então, estava lá os religiosos. Não tem gente que impede alguém de entrar na igreja? Sabe? Esse daí, a gente sabe que tem que haver respeito na igreja. Nós respeitamos. Sabe? Tem igreja que zela pelas vestimentas. Mas é o terno que vai salvar? É a gravata que foi inventada pelos chineses que vai salvar alguém? Se for a questão de se vestir, então vamos todo mundo se vestir como Jesus se vestia, com aquele vestido, né? Os apóstolos vestiam vestidos. Mas se é a roupa, então a gente está também, quem usa terno está se vestindo errado. Tem que colocar vestidos também como Jesus. Deixar a barba como faziam então os judeus, circuncidar também, viu? Vai se preparando aí. Mas graças a Deus não precisa disso não. Vamos lá. Então os apóstolos foram considerar o assunto. Havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhe: irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho
e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Então Pedro tomou coragem e disse: olha, gente, Deus me escolheu para pregar também aos gentios. E eu preguei para eles. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vou dar um testemunho. Vocês não são melhores do que eles, não. Deus purificou o coração deles e o próprio Deus está dando testemunho a respeito deles, porque o Espírito Santo que nos batizou os gentios também que creram em Jesus Cristo. Ou seja, eles foram purificados pelo próprio Deus. Sabe que tem gente que quer ir contra Deus? Eu trabalhei 8 anos na África. Eu fui numa região na África onde é comum as mulheres, em Suazilândia. Eu trabalhei em Moçambique e eu fui visitar o país, em Suazilândia. E é comum você entrar em Suazilândia e ver mulheres com os seios à mostra. E ver homens vestidos apenas com, sabe, como Tarzan, não é? Com aquelas folhinhas que cobrem só as partes íntimas. E o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. E as pessoas estão deixando a idolatria, deixando os ídolos, deixando a adoração aos demônios, e estão aceitando a Jesus. E muitas, antes de serem membros de alguma igreja cadastrados, dizimistas, ofertantes, membros ou com algum cargo específico, Deus está batizando com o Espírito Santo por causa da fé delas em Jesus Cristo. É aí onde entra o trabalho sério de uma igreja que vai então doutrinar a pessoa dentro da palavra. Não é a doutrina de regras e costumes humanos. E quais são as doutrinas que foram estabelecidas pela igreja em Jerusalém, pelos apóstolos? Quais foram as regras estabelecidas pelos apóstolos para nós, os gentios? Vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado aí a todos que estão gastando o seu tempo para estudar comigo a poderosa palavra do Senhor, tá certo? Então estamos falando sobre a lei e a graça, não é? Sobre essa controvérsia da circuncisão e de regras de homens e de crentes fariseus. Existe até hoje. Eles querem mandar em você. Eles querem escolher com quem você deve namorar, casar, o que você deve vestir, comer, sabe? Esses dias foi um absurdo que eu ouvi. Uma moça cristã, crescida, ela é crescida já, sabe? E ela é uma moça que ela mora sozinha, ela e Deus. E ela, sabe, está namorando com uma pessoa e alguém disse assim para ela: olha, você só pode sair ao parque, praça ou a qualquer lugar com o seu namorado se levar um de nós aqui, dos irmãos, das irmãs, para estar com vocês, para vocês não ficarem a sós. Como se essas pessoas não pecassem, não fossem pecadoras, não pecassem na mente, sabe? Como se elas não tivessem sujeitas às mesmas paixões e tentações. Naquilo que você condena alguém, é nisso que você vai ser provado e tentado, para ver se você é bom mesmo, se você arrebenta mesmo, sabe? E é um absurdo isso. Eu falei: não aceito isso não, minha filha. Aí, pastor, sabe, meu namorado estava de bermuda. Olharam até para a bermuda dele. E aí, como eu sou pecador, não é? Aí eu pensei, estava olhando para a bermuda ou para as pernas do rapaz, mas deixa para lá.
Bem, vamos à palavra do Senhor, não é? É tudo pecador, comedor de angu, de cuscuz, de farinha. Eita, falei em cuscuz, mais tarde eu acho que eu vou querer um cuscuz, hein? Meu Deus do céu. Bem, vamos lá. Então, houve uma grande discussão. Aí Pedro, gente, diz, olha, eles são salvos pela fé. Agora, por que vocês querem colocar Deus à prova? Impondo aos discípulos um jugo que nem os nossos pais, os antigos, nem nós podemos suportar tanta regra. É o que mais tem tirado gente da igreja. São pessoas, são crentes fariseus. Interessante que alguns deles aí, não é? Você vê que a pessoa, ela é tanta regra, tanta coisa, depois você vê aquela pessoa ali fazendo coisas absurdas que você diz, mas espera aí, ela não proibiu isso, ele não proibiu aquilo, por que está fazendo isso ou aquilo? Porque Deus nos chamou para a liberdade. Liberdade não para pecar, liberdade para viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. E salvos de graça, é um presente que Deus nos dá pelo sangue derramado na cruz. Você só precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aí você já recebe o Espírito Santo. Agora, a evidência de línguas, você pode receber. Peça a Deus, Senhor, eu quero o Espírito Santo não só sobre mim, dentro de mim. E Ele vai te dar. É um presente. Ele quer fazer isso. Veja que alguns receberam só ouvindo as pregações de Pedro, Paulo, João, enfim. Vamos lá. E aí, uma irmã me procurou, aliás, uma irmã, semana passada, uma coisa linda, foi batizada pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso, gente. Sabe, e isso está escasso. Poucas pessoas falam sobre isso, valorizam isso e buscam um batismo com o Espírito Santo, com evidência em falar em línguas. Vamos ver aqui. Então, Pedro diz, olha, nem nós podemos suportar um negócio desse. Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, do mesmo modo que eles. Então toda a multidão ficou em silêncio. Houve um silêncio, ninguém dava um pio. E aí, Barnabé e Paulo começaram a contar os testemunhos dos milagres feitos, milagres extraordinários e sinais de Deus, que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra, o irmão de Jesus, tomou a palavra e disse, olha, Pedro relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto voltarei e restituirei a tenda que está caída, restituirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais se invoca o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Por isso, aí Tiago diz assim, olha, por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever a eles, se afastem das contaminações dos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Deixa eu explicar para vocês. Tiago traz aqui uma decisão e diz assim, olha gente, nós vamos escrever cartas e mandar através de homens que nós vamos escolher aqui, homens que vão nos representar lá fora para os gentios, em outros países. Nessa carta nós vamos colocar 4 regras para os gentios. Então a primeira regra, ele diz aqui, ó, que não se contamine
contaminem com ídolos, que não adorem imagens de escultura, que não invoquem demônios. Também o sexo antes do casamento, ou vários parceiros ou parceiras sexuais. Não façam isso. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Também carne de animais sufocados, não é? É aquele animal que é sufocado, que o sangue não é drenado. E então são os quatro pedidos que nós apóstolos aqui fazemos para que haja uma relação amigável entre nós e os gentios e a igreja dos gentios. Interessante que Paulo, se você vê Paulo sai, não é? Então pareceu bem, vamos lá. Porque, vejamos, versículo 21, Atos 15, 21. Porque desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem e é lido a cada sábado nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia. Ou seja, essa cidade é a atual Turquia. Paulo foi escolhido, Paulo e Barnabé foram escolhidos, também Judas, não o Iscariotes, não é? Mas o irmão do Senhor e irmão de Tiago, filho de Maria, e também Silas, o Silvano, Silas. Esses 4 homens foram enviados para sair nos países levando essas cartas, falando que eles não deveriam adorar imagens, consultar demônios, não é? Comer carne sacrificada aos ídolos, carne sufocada, não é? E também sobre a imoralidade sexual. E interessante que lá em Gálatas 5,19, não é? Em 1 Coríntios 8, 9 e 1 Coríntios 10, 20, Paulo fala só sobre a imoralidade sexual. Não é? Paulo fala só sobre isso. Fala, olha gente, não pode imoralidade sexual. Aceita Jesus, fuja da imoralidade sexual, do adultério, da prostituição, de vender seu corpo, de sexo ocasional. É a única regra que Paulo coloca para os gentios no mundo inteiro. E a fonte da salvação, realmente, o foco é Jesus, o objeto de fé é o que ele fez na cruz, e o poder é o poder do maravilhoso Espírito Santo. Hoje falamos sobre salvo pela graça ou pelas obras? Lei ou graça? Lei ou graça? Os crentes fariseus existem até hoje. Cuidado para você, depois que você foi livre, libertado por Jesus, não viver aí aprisionado nas religiões, nessa caixinha de concreto que quer prender você com regras e atormentar a sua fé. Viva uma fé livre disso tudo. Mas não deixe de congregar por causa dos crentes fariseus. Continue congregando, sabe? Ensinando a verdade da poderosa palavra de Deus. A graça não é autorização para pecar. Você já peca sem autorização mesmo. Ninguém precisa mandar você pecar para você pecar. Todos somos pecadores. Sabe? A graça é um presente de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo, na obra redentora de Jesus. Deus abençoe a todos, sobremaneira em fé, cresça na fé. Olhe para a cruz, não olhe para os seus pecados, olhe para a cruz. Jesus, Deus, quando olha para você, vê Jesus, vê o sangue de Jesus. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Deus é conosco.